Eu só tenho uma coisa pra te dizer: ou você trabalha para ter dinheiro, ou você deixa o seu dinheiro trabalhar por você. E isso tudo aí também não basta pra você deixar de ser pobre. Uma das coisas que você precisa entender também é que você precisa decidir ser rico, e não apenas querer ser rico, porque são coisas bem diferentes. Você precisa também decidir trabalhar pela construção de um patrimônio pra você, e adquirir cada vez mais, porque só aí mesmo você terá uma grande chance de conseguir sair da pobreza. Porque a grande maioria das pessoas não fazem isso. E aí você já vai estar muitos passos à frente. Mas cada um deve seguir seu próprio caminho, sua jornada e construir seu patrimônio da melhor forma possível. E no vídeo de hoje, nós listamos não um nem dois, mas sim 5 ações que você precisa tomar agora para deixar de ser pobre, ou nunca mais ser um. Estão prontos? Então bora lá pro vídeo. Esse vídeo de hoje está sensacional, unicamente porque nesse vídeo eu vou te dizer 5 coisas que você precisa fazer para deixar de ser pobre já. Isso tudo porque funciona, e funciona de verdade, pois para qualquer pessoa chegar até a independência financeira, o caminho deve ser coberto de boas escolhas. Mas antes de eu passar essas dicas de ouro para você, deixa aquele like no canal aqui, porque, cara, isso ajuda demais o canal a crescer, e é claro, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e assim ajudar mais gente. Olha que beleza. Então dá aquela moral aí para ajudar no nosso trabalho. Muito bem, então vamos lá para o nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto é: não faça investimentos burros. Como assim em fazer investimentos burros? Eu vou dar alguns exemplos para você para simplificar tudo isso, tá certo? O ponto aqui é que as pessoas fazem muita coisa com o dinheiro delas, né? Quando as pessoas recebem, as primeiras coisas que elas pensam é fazer coisas que todo investidor de sucesso não faz. Ou seja, elas começam a andar para trás ao invés de começar a andar para frente. Isso atrapalha muito nelas a adquirirem a liberdade financeira, porque no começo você não tem muito conhecimento e acaba fazendo diversos investimentos burros. Ou seja, a grande maioria das pessoas começam a investir o dinheiro em outras coisas e acabam esquecendo de investir nelas mesmo. Mas uma dica é o seguinte: não se engane achando que comprar um tênis novo ou uma roupa vai ser um bom investimento para você, pois isso não é verdade, não é disso que eu tô falando. Investir em si mesmo é você obter conhecimento, ou seja, você adquirir mais conhecimento sobre algo que vai ajudar você a ter muito mais dinheiro. Obter conhecimento pode gerar inúmeros benefícios para você, inclusive dinheiro, que é, claro, o tema do nosso canal. A grande maioria das pessoas fazem todo o inverso, ou seja, elas começam a trabalhar, aí começam a, criticar o emprego, que aquela promoção não chegou, aquele tão sonhado aumento no salário, ou a nova contratação, e acabam se esquecendo de uma coisa muito importante. Esse tipo de pessoa, gente, é bem complicado, porque elas só reclamam do negócio, elas só discutem e reclamam que as coisas não dão certo na vida dela, e a única coisa que elas não fazem é agir para que isso não aconteça mais. E quando elas ficam só reclamando, elas acabam não percebendo que o melhor ativo que elas têm na vida são elas mesmas. Ou seja, a melhor fonte de renda que elas podem ter é o próprio conhecimento e aprimorar isso conforme o tempo. E aqui nós temos 2 pontos. Não é só aquela pessoa que está procurando um emprego, sabe? Mas também aquela pessoa que não procura uma forma de se capacitar para conseguir atingir um novo objetivo no trabalho, ou seja, pessoal. Ela não procura um meio para poder sair daquela situação ruim. E nós também temos aquele tipo de pessoa, sabe, que está no trabalho há muito tempo e que conseguiu atingir o mais alto escalão da empresa. Ou seja, ele é um gerente, um CEO, etc. E quando ele chegou lá em cima no topo, ele acabou se acomodando no negócio e parou de se aprimorar e tentar aprender novas coisas para conseguir ganhar mais e mais dinheiro. E ao invés dele se atualizar sobre o mercado e novas coisas, novas informações, ele vai procurando pessoas para tapar esses buracos. E ele continua assim, estagnado, sem mudar e sem procurar uma melhora. E é por isso que, se você quiser deixar de ser pobre, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça: a pobreza começa na sua cabeça e termina em você. Outra coisa é bem simples de entender: você precisa evoluir, né? Você precisa construir algo novo para você. Você precisa aprimorar os seus pensamentos para só assim conseguir melhorar o mundo que está à sua volta, pois você não é o centro de tudo, não é? Você também precisa adquirir mais conhecimento para escalar melhor no seu trabalho, para ter muito mais oportunidades e com isso ter muito mais dinheiro. É bem simples de entender. Vamos levar um exemplo bem simples aqui, tá certo? O que você prefere agora? Você prefere investir R$100 do seu dinheiro em um curso que vai te dar muito mais lucro, ou investir esses mesmos R$100 agora em algum fundo imobiliário ou qualquer outra coisa do tipo que você não tem o devido conhecimento? Bom, grande maioria das pessoas vão errar essa resposta. E aí cada ponto de vista é diferente, né? Mas as suas escolhas vão interferir diretamente no seu sucesso futuro. Segundo ponto aqui: deixe de gastar como um amador. Seja um profissional. O que nós queremos dizer quando estamos falando que você deve fazer gastos como profissional? Vamos lá. Primeira coisa, quando as pessoas recebem, uma pessoa que é pobre mentalmente,
ela vai fazer o quê? Ela pegou o dinheiro suado dela e ela não reservou nada para guardar. Ela pega o primeiro dinheiro que vem na mão e o que ela vai fazer? Ela vai direto no shopping, vai gastar com comidas no iFood ou sei lá, fazer coisas que daqui a pouco não se vê mais nenhum real na conta. Então são coisas burras de se gastar, são coisas que sim, você pode fazer, mas você deve fazer com menos frequência do que o normal. Porque se você deixar de gastar seu dinheiro hoje, você vai ter um futuro muito melhor. Então esse é um tipo de gasto burro, que podemos chamar também de um gasto amador. E pra gente fazer uma analogia bem simples, vamos lá. O amador tem uma conta corrente, certo? E ele utiliza essa conta corrente para quê? Para receber todo o dinheiro que ele tem, tá certo? E todo o dinheiro que ele tem, ele utiliza para fazer o que na sua vida? Ele pega um pouquinho do dinheiro dele, ele paga as contas do cartão de crédito, ele separa um pouco para pagar o empréstimo no banco, ele paga o aluguel e tudo, e acaba não sobrando nada para ele, porque sempre que sobra alguma coisa, ele acaba gastando com coisas como nós já falamos no começo, né? E ele vai sempre continuando naquele ciclo vicioso, pagando contas, contas e mais contas. A mente do profissional é bem diferente, pois ele tem a conta corrente, só que os gastos dele são gastos planejados, onde ele consegue planejar tudo que ele vai gastar e assim conseguir guardar um pouco desse dinheiro para futuras aplicações ou aquisições que ele tenha, né? E é claro, ele consegue guardar mais dinheiro e assim tendo muito mais oportunidades futuramente. Agora o nosso terceiro ponto e um dos mais importantes: pare de trabalhar pelo dinheiro. Ou seja, faça seu dinheiro trabalhar por você. Quando você trabalha pelo dinheiro, a sua vontade acaba morrendo no seu primeiro pagamento. Porque quando você trabalha pelo dinheiro, o seu tempo é limitado. Vocês conseguiram entender? Vou ser mais específico para você. Eu trabalhei em uma escola e lá eu tinha mais ou menos 40 alunos por sala. O meu limite de horário que eu tinha por aula eram 8 horas aula por dia. Ou seja, ali, só aquilo dali já era um limite. Eu tinha 40 alunos, mas eu só podia trabalhar 8 horas por dia. Sendo que eu posso fazer esse mesmo trabalho na internet, atingir muito mais pessoas e o meu horário é ilimitado, pois muito mais pessoas vão assistir aquele mesmo conteúdo na internet e isso 24 horas por dia. Mais uma vez eu devo te lembrar que dessa maneira, eu não estou trabalhando pelo dinheiro, e sim o dinheiro está trabalhando por mim. Eu não dependo necessariamente de produzir o serviço para que ele me gere alguma receita. Vocês conseguirem pegar o foco do negócio? Eu tenho uma amplitude muito maior da onde o meu trabalho pode chegar. E assim eu consigo atingir muito mais pessoas e conseguir com isso muito mais dinheiro. E é por isso que no título desse vídeo eu falo decisões que você precisa tomar já. Porque a maioria de nós só quer o dinheiro, só o faz-me rir. E aí quando chega o primeiro salário do mês, a pessoa já fica satisfeita. Ela já se acomoda com aquele pouquinho e aí para ela já tá tudo bem. E aí ela se decepciona porque ela consegue perceber bem depois que aquilo dali não vai deixar ela rica. O número 4 aqui da nossa lista é: tenha mais ativos e menos passivos. Porque, pensa só comigo, a grande maioria das pessoas, quando começa a ter um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que vem na mente dela é quase a mesma coisa que eu disse no ponto 1. Ela pega esse dinheiro e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer compras que não são beneficentes para ela no futuro. E aí entra uma cena clara de pobreza enraizada na vida dessa pessoa que faz esse tipo de gasto. E um dos pontos que nós podemos citar é que grande maioria das pessoas gostam de ter mais passivos, achando que esses passivos acabam se tornando ativos. Mas é aí que elas acabam quebrando a cara e vendo que os ativos que elas achavam que teriam são apenas mais e mais dívidas, o que ocasiona em menos dinheiro para a carteira delas. Esses supostos ativos, então, estão muito relacionados a carro, casa, outras coisas do tipo que uma pessoa da classe média ou da classe baixa pensa em adquirir assim quando começa a trabalhar, sabe? E quando ela compra esses passivos, ela tem aquela falsa sensação de que eles parecem ativos, unicamente porque, vamos supor, você compra uma casa, né? E você acha que você vai alugar aquela casa e ela vai te dar um rendimento muito bom e aquilo vai acabar se tornando um ativo. Mas será que é a verdade mesmo? Bom, vamos lá. Aqui você vai ter um macete muito simples para você nunca mais cair nessa pegadinha e pular bem longe dessa história e conseguir distinguir com clareza o que é um passivo e o que é um ativo. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: ao adquirir esse ativo, ele faz com que dinheiro esteja saindo da sua carteira? Se isso ocorre, na verdade ele não é um ativo, e sim um passivo disfarçado. E aí que você tem que tomar muito cuidado. Agora outra pergunta: ao adquirir esse ativo, ele faz com que esteja entrando dinheiro na sua carteira? E se isso acontecer,
Esse sim é um ativo. Então estão aqui outros exemplos bem simples. Um rapaz comprou uma casa de frente para o mar, mas no final do mês ele tem que pegar uma parte do seu salário para conseguir cobrir as despesas dessa casa. Isso é um passivo. Agora esse outro. O rapaz comprou essa mesma casa na praia e ele alugou a casa. E o aluguel que ele pega todo mês dessa casa, ele utiliza para pagar os custos dessa casa. Isso também é um passivo, pois não tem nenhum dinheiro entrando a mais, além dos custos da casa, na carteira dele. Agora mais um bem simples para vocês entenderem. O cara comprou essa casa de frente pro mar e todo aluguel que ele pega, ele paga os custos dessa casa. E ainda tem mais dinheiro entrando na carteira dele. Tá aí. Isso sim é um ativo, porque além dele pagar os custos dessa casa, está entrando mais dinheiro na carteira dele. E isso sim acaba se tornando um ativo, quando o valor que você recebe por aquele bem paga todos os custos e ainda sobra dinheiro. E é assim que você consegue diferenciar o que é um ativo e o que é um passivo. Agora o nosso quinto ponto é que você tem que parar agora de ter apenas uma única renda. Diversifique a sua renda, tenha vários pontos de onde você pode captar recursos. Porque se você trabalha em apenas um emprego, e se você é mandado embora, o que você vai fazer? Você vai ficar dependendo do dinheiro que o governo te dá lá, que você coloca o fundo de garantia todo mês? Cara, não é assim que você começa a construir seu patrimônio, não é? E é exatamente por esse exemplo que os investimentos se tornam cada vez mais importantes na vida de quem quer ser rico um dia. Os investimentos, é claro, não são as únicas coisas, mas é a grande parcela que vai fazer o seu patrimônio crescer cada vez mais. Um mito que muita gente tem é que é preciso ser rico, que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Não, vamos quebrar esse paradigma agora, porque você não precisa de muito. Tem investimentos que você consegue começar com R$10, com 20, com 50, depende muito do que você está disposto a abrir mão agora para ter no futuro. Aí você fala, mas eu não tenho muito para investir. Então começa com pouco, porque uma hora você conseguirá atingir os seus objetivos guardando um pouquinho. E sim, você pode começar com pouco, mas o essencial é que você comece e não deixe para mais tarde, porque a pior dor de cabeça dos investidores, assim como eu, é de não ter começado antes. Lembrando que não são apenas os investimentos que vão deixar uma pessoa rica, mas é essencial uma pessoa investir para continuar sendo rica. E o grande segredo é que você também não deve diversificar só apenas as fontes de renda, mas também é muito importante você entender como essas rendas chegam até você. Como por exemplo, atualmente eu trabalho em 5 plataformas diferentes na internet, ou seja, eu consigo adquirir renda de 5 fontes diferentes e todos os meses essas 5 plataformas me pagam um pouco e eu acabo transformando aquilo em diversas fontes diferentes. Como por exemplo, eu invisto um pouco em ações, um pouco em fundo imobiliário, eu invisto também um pouco em criptomoeda, um pouco em renda fixa. Então, transformando tudo isso, os investimentos, as fontes de renda, os meus trabalhos que eu faço por fora também, se tornam uma diversificação de todo o capital. E aquele capital todo gerado no final do mês acabou se tornando muito maior. E isso é bem simples de você conseguir entender. Porque se eu utilizasse todo esse meu tempo para captar dinheiro de apenas um lugar, por exemplo, trabalhando registrado, eu não conseguiria chegar na renda que todos esses me proporcionam e que vão me proporcionar daqui para frente. Então esse é um exemplo bem simples para que você consiga entender. Agora para vocês que já são craques nos investimentos e que estão aqui acompanhando o trabalho, vai uma dica bônus para vocês. Provavelmente você chegou nesse vídeo a fim de nunca mais ser pobre, não é mesmo? E talvez você gostou muito desse vídeo e até compartilhou ele. Isso é muito bom, muito obrigado. Aí você ficou muito feliz, ficou motivado com esse vídeo e falou, eu vou fazer. Mas aí depois você vai sentar no sofá, vai fazer qualquer outra coisa e vai deixar esse vídeo e tudo que eu falei para você entrar no esquecimento. Por isso, aqui vai uma frase muito importante que você precisa colocar na sua cabeça, que é claro, essa dica bônus que eu vou dar para vocês. A motivação é o que fará você começar, mas é o foco que vai fazer você continuar. Então tenha foco e observe o seu futuro, porque ele está mais próximo do que você imagina. Por isso, ao fechar esse vídeo, não permita com que ele morra em algum canto da sua memória. Pratique, pegue todas essas decisões e tome elas para você. Comece a aplicar na sua vida. Isso tudo de verdade, faça isso de coração e comece a mudar a sua vida de uma vez por todas. Até porque, ou você faz isso, ou existe uma grande chance de você continuar sendo pobre. Meus amigos, muito obrigado por assistir o vídeo. Assista outro vídeo que eu vou deixar para vocês aqui do lado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso você for novo aqui, pois isso ajuda demais no nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo com um amigo também, para que possa ajudar ele da mesma forma que ajudou você. Meus queridos, muito obrigado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau!